Professor, como que o senhor avalia o governo de esquerda no Brasil? Bem, em primeiro lugar, seria interessante perguntar o que é a esquerda, porque colocar o Fernando Henrique na esquerda é um pouco difícil. Colocar o Lula na esquerda já seria talvez mais fácil, mas ele, na medida em que chegou mais próximo do poder, foi se endireitando, vamos dizer assim, foi se adaptando ao sistema neoliberal vigente. E surgiu então uma situação muito interessante, talvez estranha, né? Que o maior êxito dele é dentro de um contexto neoliberal. Então, como é que a gente arruma isso, né? Um governo que seria de esquerda, mas o êxito dele é na economia, e uma economia estritamente ortodoxa dentro do neoliberalismo. Eu acho que a gente pode pensar também que, chegando ao poder, você não tem muita margem de manobra, né? As coisas são tão estanques, são tão duras, rígidas, né? Que a gente tem que se adaptar. Mas eu achei que o governo Lula se adaptou maravilhosamente demais para o meu gosto, né? E perdeu, eu acho, alguma coisa da esquerda, ou grande parte da esquerda. O que ele tem ainda de mais ou menos de esquerda, mas também é muito discutível isso, né? É um certo apelo popular, o Bolsa Família, os financiamentos populares e tal, né? Que realmente deu um acesso às pessoas, mas é uma inclusão na margem, não é uma inclusão dentro do sistema realmente, é na margem do sistema, né? Não muda propriamente a situação de pobreza relativa, embora mude bastante a situação da pobreza absoluta. Então isso talvez ainda seja um pouco de esquerda, mas eu acho que a esquerda se diluiu extremamente, e não é por acaso, porque eu sempre vejo assim, né? A esquerda vem no plural, a gente fala das esquerdas e fala da direita. A direita parece ter um projeto unificado, uma liderança mais ou menos concêntrica, convergente, enquanto que a esquerda é um saco de gatos. E a esquerda brasileira também tem muito essa característica. A gente viu com o governo do presidente Lula que os escândalos, as corrupções continuaram existindo, e a gente se pergunta onde foi parar a bandeira da ética tão pregada quando o PT estava na oposição. Para a sociedade, o que fica do escândalo do mensalão, do esquema do sanguessuga? Bem, penso que no meu modo de ver foi o maior estrago produzido na esquerda. Para mim foi uma grande decepção, porque a esquerda se mostrou completamente conivente. De certa maneira, os projetos que são feitos podiam ser feitos pelo PFL ou pelos assim ditos democratas hoje em dia, né? Então aí eu acho que teve um prejuízo, eu diria, insanável. Então acho que é importante que a esquerda se repense, se recoloque. Eu acho que a bandeira da ética é absolutamente fundamental, mas eu vejo também que a esquerda às vezes é um pouco romântica, ela não sabe distinguir suficientemente o que é estar fora do governo, o que é estar dentro do governo. Para ela poder fazer um governo alternativo, ela deveria pensar em outras condições também, porque se ela entrar em condições normais como o Lula chegou, ela vai ser engolida pelo sistema. Porque é muito difícil imaginar uma alternativa. Seria uma alternativa ao Chaves? Seria uma alternativa ao Evo Morales? A gente fica com medo disso, porque também são esquerdas que vão se tornando totalitárias. Então, entrando no jogo democrático, infelizmente o jogo democrático é neoliberal. A gente não pode imaginar que seja uma democracia diferente da neoliberal. A democracia comprometida com o mercado, comprometida com essa globalização, comprometida com a visão eurocêntrica de vida, de mercado, de progresso, de ecologia também e de sociedade. Então, existe uma tese que uma vez andei tentando trabalhar um pouco. Quem propõe mudanças, não as deveria gerir. Acho que o Lula tem um monte de mudanças a propor, mas no momento em que ele foi o gestor da mudança, ele não muda mais. Então isso é um drama para a esquerda. A esquerda sempre é boa fora do governo. Quando a esquerda entra no governo, sempre é um ponto de interrogação. E pelo menos, como a direita tem uma experiência histórica enorme, porque geralmente os governos são de direita, então ela se sai mais ou menos bem, faz alguma coisa, rouba tudo, mas faz alguma coisa. E a esquerda, às vezes, mete os pés pelas mãos, não sabe se arrumar, começa a roubar também e não faz muito mais que a direita. O senhor falou que a gente tem que falar das esquerdas no plural. A gente tem uma esquerda bem autoritária na Venezuela, na Bolívia o governo praticamente se repete aos moldes de Hugo Chávez. E no Brasil, como estão os partidos de esquerda no Brasil? Bem, eu acho que o que mais faltaria nos partidos de esquerda é um projeto de país, um projeto de sociedade que tivesse o mínimo de consenso. Mas esse é exatamente o grande problema. Como é que a gente arranja um consenso nas esquerdas?
Será que é possível, por exemplo, o PPS, o PSOL, o PT, o PSD, PSB, né, sentar para conversar, fazer um projeto de país, ter uma certa unidade? Isso que não tem muita tradição. As esquerdas se digladiam muito, até porque é um pouco da característica histórica delas. A esquerda é questionadora. Então não vai questionar só isso ou aquilo, questiona tudo. Então questiona os outros partidos e fica um pouco a ideia de dona da verdade, só o partido dela funciona, só ela pode ser respeitada e tal. Então nós não conseguimos fazer isso. Quem cresceu mais foi o PT. Mas na medida que o PT foi chegando ao poder, né, ele foi se tornando mais próximo da direita, e hoje eu não teria nenhuma dúvida em dizer que o PT é um partido de centro-direita.